O que a Bíblia está falando? Não, mas o senhor não está entendendo. É a lei, é as escrituras, é a palavra. Eu tenho que seguir ela. Se eu seguir ela, eu vou estar na bênção. Se eu estiver na bênção, aonde eu pisar, o Senhor vai me honrar. É Deuteronômio 28, 1 ao 14. E tantas outras passagens que eu poderia citar. Eu estou na bênção. Se eu estou na bênção, eu vou ter paz, vou ter saúde, vou ter prosperidade, vou ter longevidade, vou viver no propósito, vou viver como Davi, segundo o coração de Deus, vivendo em obediência. Bom dia, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Graças a Deus, mais um dia, mais uma oportunidade, em nome de Jesus. Coloque as mãos no coração, com os olhos fechados. Vamos falar com o Senhor. Ó Deus santo e poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, Senhor, nós Te agradecemos. Obrigado. Obrigado, Senhor, por estar aqui. Obrigado, meu Deus, por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Meu Deus, esse é o dia que se chama hoje, o dia que o Senhor fez. Obrigado por ter acordado, Senhor, nesta manhã, meu Deus, de quarta-feira, meu Deus, com graça, com favor, com saúde, meu Deus, com autonomia, meu Deus, com a Tua presença, cheio do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor é bom, a Tua bondade, ó meu Deus, ela dura para sempre. Obrigado, Senhor. Eu peço ao Senhor, meu Deus, neste início, meu Deus, de projeto Casa Firme, eu peço a Tua unção, o Teu poder, a Tua graça, meu Deus, sendo derramada sobre cada um de nós nesta manhã. Meu Deus, porque nós sabemos, meu Deus, que sem a Tua presença, sem a Tua unção, sem o Teu favor, sem o Teu conduzimento, meu Pai, esse trabalho, Senhor, de oração de 25 horas, meu Pai, não teria nenhum propósito. Então eu peço ao Espírito Santo que o Senhor conduza, ó meu Deus, esse trabalho, conduza, Senhor, esta reunião, meu Deus, agora, às 7 horas da manhã, e todas as demais que vão acontecer, meu Deus, durante todo esse projeto Casa Firme, meu Deus, todas as orações, todos os períodos de intercessões, meu Deus, que o Senhor seja, meu Pai, com cada um que subir aqui, meu Deus, que o Senhor conduza, meu Pai, que o Senhor dirija, meu Pai, que o Senhor leve, meu Deus, por intermédio dessas pessoas, a Tua unção, a Tua presença, e que ela possa alcançar os corações, as vidas, curando, libertando, transformando, meu Deus, e fazendo uma obra completa, plena, em nome de Jesus, meu Deus. Eu entrego essa reunião nas Tuas mãos, eu peço que o Senhor conduza, que o Senhor fale aos corações, que o Senhor eleve o espírito do Teu povo e que todos nós, meu Deus, possamos sair daqui completamente renovados, cheios da Tua presença. Eu peço, Senhor, perdão. Senhor, perdão por todos os nossos erros, por todas as nossas falhas, atitudes, pensamentos, tudo aquilo que falamos, pensamos, agimos, que entristeceu a Ti, ao Teu Santo Espírito. Tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia e passa com o Teu sangue, nos limpa, nos purifica, nos santifica, Senhor, de toda imaturidade, de tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que nos envolvemos, meu Deus, que entristeceu ao Senhor, que entristeceu ao Teu Espírito Santo, meu Deus, e que afastou, Senhor, meu Deus, a Tua presença. Tem misericórdia, Senhor, e passa com o Teu sangue, nos limpa, nos santifica, nos purifica, Senhor, assim como o próprio salmista. Senhor, tira o que quiser, mas não retire de nós, ó meu Deus, a Tua presença. Eu peço, assuma o controle e que todos nós possamos sair daqui ricamente recompensados, abençoados, honrados,
em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Pegue esse Espírito, que Espírito? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2025. Diga, Deus tem um vinho novo para mim. Diga, e eu recebo, e eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém? Sente-se por gentileza. Deus abençoe a todos. Feliz em vê-los. Estamos aí na reta final do propósito e com muita alegria, com muita gratidão. Eu dizia isso ainda ontem para alguém. Olha que coisa bacana, né? Você pode dizer assim, Senhor, até aqui o Senhor me ajudou. É Ebenezer. Até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor me ajudou. E ainda a bispa, ontem uma reunião que ela teve conosco, e ela falava sobre isso, dessa importância de você viver abaixo dessa cobertura. E você vê que tudo aquilo que a gente observa na vida de um cristão, daquele que teme a Deus, que anda em conformidade com a palavra, é como como é o culto das 19h30, né? É shalom, shalom, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Por que eu falo isso? Porque essa proteção, nós que estamos aqui, muitas vezes, nós podemos ser ali submetidos por situações e nos encontrarmos insatisfeitos, vivendo do melhor tempo da nossa vida. Vivendo no melhor tempo, no melhor momento. Porque é só quando as pessoas saem dessa cobertura espiritual, elas conseguem ver o quanto elas estavam protegidas, o quanto elas estavam cuidadas e guardadas pelo Senhor. E esse propósito de fé dos meus projetos de conquistas, ele, de uma certa forma, passou muito rápido. Parece que não, mas passou muito rápido. E nós já estamos indo agora para o 7º jejum, a entrega dos pedidos. E você, literalmente, você tem que se sentir grato, porque todos aqueles que plantaram, que investiram, que semearam e que deram a Deus essa resposta, dessa consistência, dessa permanência, desse esticar. Você foi esticado nesse propósito? Teve situações que você foi esticado, você fala, meu Deus, eu precisava viver isso, precisava. Senhor, o porquê disso? Não sei, eu não entendo, Senhor, mas o Senhor está dizendo que eu tenho que continuar percorrendo, perseguindo essa carreira, para que Deus possa fazer. Continue, continue, alinhe o foco, se alinhe em Deus, alinhe-se em Deus. Você já viu uma bússola? Já viu uma bússola? Já? É até interessante que tem gente que não consegue entender a bússola, né? Mas a bússola, ela serve para te nortear, dizer onde você está e mostrar para onde você tem que ir. É ou não é? Ela mostra para onde você tem que ir. Não é algo assim, olha, não, você tem que ir para o norte. Não é assim? Vai para o norte. Você está com ela ali, você posiciona ela do lado certo, não é do lado que você quer, tem que ser do lado certo, e ela te norteia, ela te dá direções. E uma coisa interessante de uma bússola e de uma rota, de um mapa, é que a bússola, ela te dá uma direção reta. É ou não é? Um GPS, o que ele faz você fazer? Ele não te dá contorno, ele não desvia os obstáculos, ele não desvia as situações. A bússola, ela te dá uma direção reta. Você não tem alternativa de desviar ou de contornar aquele caminho,
Você tem que passar por cima. Isso quer dizer que você tem que enfrentar situações. Tem coisas que, se você pudesse dizer assim, não, eu não quero viver isso. Eu não quero passar por isso. Você evitaria? Não tem coisa que você fala assim, não, isso aqui eu não quero viver. Pergunta para uma pessoa que, por exemplo, está com um problema de saúde, um exemplo, um câncer, uma doença ou qualquer tipo de situação, e perguntaria para ela assim, você queria falar assim, eu não quero passar por isso agora? Qual que você acha que seria a resposta dela? Não. Mas vamos lá. Teve pessoas que passaram e enfrentaram o câncer e se encontraram em Deus, se descobriram em Deus e foram curadas, libertas, restauradas. E hoje, aquela situação que era lá atrás um problema, um tormento, um desafio, um risco de morte, hoje é um testemunho de mudança. Quando a bispa sofreu o acidente, que o carro bateu, só para você entender, lá em São José do Rio Preto, onde aconteceu esse acidente, é uma avenida enorme, a bispa estava descendo e tinha uma outra descida, uma outra avenida, um cruzamento, uma outra avenida, e ela estava numa avenida que era rua plana, e a outra era uma descida. Quando o carro veio e bateu no carro que a bispa estava conduzindo, aquilo foi assim, foi uma pancada que o carro virou. Você imagina? O carro virou de cabeça, o carro ficou de cabeça para baixo, com as rodas para cima. E o carro todo ensanguentado, o braço do bispo Murilo tinha sido ali literalmente arrancado, apenas com uma pele, segurando aquele braço. Você imagina que cena? Agora vamos lá. Você já foi abençoado por intermédio do Ministério Mudança de Vida? Das direções? Eu não estou dizendo isso com louvor. Hoje nós podemos dizer isso com louvor. Bendito foi aquele acidente. Mas e se lá atrás alguém chegasse a dizer assim, bendito foi esse acidente? Seria algo que seria visto com bons olhos? A própria bispa não iria entender. A própria situação em torno de todo aquele contexto não iria dar ali um raciocínio lógico, dizendo assim, por que você está falando isso? Qual o propósito disso? Você causou isso? Você quer ver esse mal? Só que foi dando um passo de cada vez, seguindo a direção de Deus. Porque todas as vezes, repete assim comigo, todas as vezes que eu estou vivendo uma situação desafiadora, diga, Deus está falando comigo e me dando direções. Todas as vezes. Todas as vezes. Deus está falando com você e te dando direções. Agora a pergunta é, você tem acatado elas? Porque essas direções, elas poderão levar você à cura, à libertação e resultados incríveis. Mas também poderá levar à morte, à destruição. A destruição. Deus está norteando você. Deus está norteando você. Você vê que existem várias situações, é como se você pegar 4 pessoas e dar a elas a mesma direção. A mesma direção. E falar assim, olha, Silas, Anderson, Renê, Isabelle. Está os 4 aqui. Não são coisas que exigem força, que compromete, porque um é mais forte. Não, está aqui.
eu estou dando a vocês 4 situações idênticas, só que é o seguinte: leiam todo esse manual e siga ao pé da letra. Você vai para o sul, você vai para o norte, você vai para o oeste, você vai para outra direção, leste, e cada um vai para uma direção. E dentro de 7 dias, vocês retornarão e nós iremos levantar os relatórios e para ver quem teve o melhor resultado, o melhor desempenho. A pergunta que eu faço para você: você acredita que todos eles dariam o mesmo resultado? Você acredita ou não? Por que não? Porque alguns, certamente, iriam dizer assim: olha, eu entendi isso aqui desse jeito. É ou não é? Eu entendi isso aqui desse jeito. Eu entendi isso aqui desse jeito. Você lembra quando Moisés, o Senhor manda ele tocar na rocha, falar com a rocha? E Moisés, em uma outra ocasião, o Senhor havia mandado ele tocar o cajado no mar e o mar se abriu? Lembra? O Senhor mandou ele tocar com o cajado no mar, certo? Então, na cabeça de Moisés, quando o Senhor disse, fale com a rocha, ele estava com o cajado, o que ele fez em Meribá? Lembra dessa passagem? Ele tocou com o cajado, a água saiu? Saiu. Aconteceu? Aconteceu. Mas Deus tinha falado o que para Moisés? Fale com a rocha. Fale com a rocha. Você vê que existem situações, a gente fala assim, não, mas o resultado é o mesmo. Ok, mas o que foi dito? É a lei? É a lei? Isso. Pegue a vara e com o seu irmão Arão, reúna a comunidade, de diante desta, fale aquela rocha, e ela verterá água. Volta lá para mim, só para eu continuar. Verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Essa passagem. Mas ele tocou. A bispa falava algo esses dias conosco, e é tão interessante isso que isso causa um temor muito grande. Indiferente de qualquer coisa ou qualquer situação, o que prevalece é a lei. E existe uma lei em todos os lugares, não existem regras? Não existe? Na sua casa não tem regras? Em qualquer instituição não tem regras? E ela disse assim, filho, olha, existem várias situações, mas existe essa linha aqui, ó. Está vendo essa linha? Eu falei, sim. Essa linha aqui é o alinhamento do ministério. Contra isso aqui, o que tiver fora não é bênção. O que tiver fora disso não é bênção. Está fora da lei. Você está conseguindo entender? Está fora da lei. E o que tiver fora da lei, Deus não vai abençoar. Mas, bispo, é que outras igrejas, outros lugares, outras pessoas está dentro da lei? Está dentro dessa linha? Porque o Senhor deu uma direção clara e específica para isso. O que sair disso, a gente acaba não vivendo aquilo que temos que viver. E esse é um dos maiores problemas na vida de pessoas. Porque eu dei o exemplo para você dessas 4 pessoas. Pode ser que daqui a pouco, entre um ou outro, chega assim e diz, olha,
eu vi que o senhor pediu para fazer isso aqui. Nesse manual aqui está escrito isso, isso, isso aqui. Mas ao meu ver, será que vai ter alguém que vai dizer isso? Ao meu ver, isso aqui eu acho que seria melhor. E o resultado é o que importa. Repete assim comigo: o resultado não importa se a bênção não estiver. O resultado não importa. O resultado não importa. Porque hoje o que você mais vê por aí são pessoas quebrando princípios, quebrando leis, quebrando regras, quebrando o padrão para enriquecer, roubando, lesando, prejudicando pessoas, enganando pessoas. Nós tivemos uma situação de alguém que nós tratamos, que literalmente essa pessoa, por um triz, não foi presa. E quando nós soubemos, nós fomos orientar essa pessoa, que é um membro, e que vinha de um padrão errado, e que lidava com coisas que era mais ou menos assim. Você trabalhava numa determinada empresa e vendia alguns produtos, então emitia a nota para um cliente. O cliente havia comprado um produto, e é um produto com um valor alto. Ele emitiu uma nota com 10 produtos. Só que aquela nota, olha como que funciona. Aquela emissão de nota, o vendedor que havia feito aquele pedido, recebia aquele pedido após 10 dias da nota fiscal ser emitida. 10 dias. Só que o cliente tinha 30 ou 60 ou até 90 dias para pagar aquele pedido. E ele emitia os pedidos, a nota era enviada após 3 a 4 dias para o cliente recebia a nota, e se houvesse alguma contestação, o cliente dava uma devolutiva. E quando o cliente que havia comprado um produto, por exemplo, esse produto custava R$ 1.600, R$ 1.600, ele recebia a nota, ok. Agora você imagina, eu comprei um produto, o valor é R$ 1.600, você emite uma nota de 10 itens desse valor, será que dá diferença? Olha que espertinho, ele achou que no mundo imaginário da sua cabeça, nada ia ficar. Aí a empresa fazia o quê? Opa, você vendeu R$ 16.000, então eu vou pagar a comissão equivalente ao valor de quanto? De R$ 16.000. E ele recebia a comissão. Só que após alguns dias, o cliente entrava e dizia assim, olha, eu não vou pagar essa nota, porque essa nota está com valor errado. Eu pedi 1 e o valor de 1 é 1.600. Então vocês precisam corrigir, porque algum erro aconteceu aqui. Só que o vendedor já havia recebido a comissão. E houve uma falha, porque houve um valor absurdo, que a empresa entrou ali em déficit, porque não sabia de onde estava o erro, porque a conta não estava fechando. Olha que coisa. Claro que não ia fechar nunca. Não ia fechar. Aquele valor não entrava. Era feito ali, mas a comissão era paga. Houve até vezes da empresa, por exemplo, 13 produtos, e ele recebeu a comissão referente a 13 produtos e vendeu só um. A empresa nem recebia o valor equivalente ao produto de um que ela havia vendido, porque havia sido paga uma comissão de quase R$ 3.000 para aquele vendedor, e a empresa só tinha entregue um produto. Ele falou assim, mas como? A gente vendeu 7 e não entregou? Entregou, mas cadê o valor? Onde está? E houve uma falha, e ele estava nessa situação. Por que eu estou dizendo para você? Existem muitas pessoas aí agindo de forma
totalmente desonesta, enriquecendo, até ganhando valores, mas não dentro da normalidade. E infelizmente, isso é algo que não finaliza bem. E é uma coisa que a Bíblia nos mostra com muita clareza. E tem muito peso isso. E por que eu estou colocando isso aqui? Porque você tem que entender que o que mais importa, repete-se comigo, o que mais importa para mim é a bênção de Deus. O que mais importa é a bênção de Deus. O que mais importa. Se você assumiu um compromisso, se você falou algo, assuma, nem que você for prejudicado, que você vá perder, mas se mantenha. Se mantenha naquilo. Você deu a sua palavra como homem, como um cristão, vá até o fim daquilo. Vá até o fim. Sustente aquilo. Eu já tive situações que eu assumi coisas e que aquilo foi muito caro para mim, em relação a tempo, em relação a energia e algumas coisas até em relação a dinheiro. E eu falei, poxa vida, isso aqui está me custando muito. Mas eu tinha comigo e sempre tive isso comigo e graças a Deus que o Senhor me conserva assim. Eu assumi e eu vou até o fim. Você consegue entender? Eu vou até o fim. Porque o quanto Deus me abençoou por isso. O quanto Deus me abençoou por isso. Eu tive tantas situações de pessoas que após muitos anos, recente eu tive uma situação de um pastor, de algo que aconteceu há 15 anos atrás, e ele estava passando por uma situação bem delicada, e eu fui ali, estive ali, ajudei, apoiei, fiz o que eu tinha que fazer, e olha, eu nem lembro o que eu fiz na época. Em uma ocasião, no ano passado, ele veio me abraçar, chorando, tal, agradecendo, eu falei assim, poxa, eu nem lembro, eu nem lembro. Ele falou assim, mas eu nunca me esqueci, eu sei o que o Senhor fez. E foi importante para mim. Eu assumi algo e eu não poderia ter assumido algo naquele momento. Mas eu fui até o fim. Mas por que isso? Porque eu tenho aprendido com a palavra. Eu tenho aprendido com a palavra. E é importante que você entenda, ainda mais se tratando de um homem, mas indiferente agora, um homem, uma mulher, mas coloca uma pessoa que teme a Deus, cheia de Deus. Ela estabelece isso na sua vida, porque nós vivemos semelhante ao Pai. O Pai é assim. O nosso Pai é assim. O nosso Deus é assim. Mas de uma forma correta, honesta, justa, não uma balança desonesta, algo totalmente fora, porque o que mais conta, o que mais tem que ter peso para você, é a bênção de Deus, é o favor. E a bispa ainda dizia assim, filho, nisso aqui, ninguém te pega. Como que ela quis dizer ninguém te pega? Ela não quis dizer pessoas, ela quis dizer o mundo espiritual. Você está conseguindo entender? Ela não quis dizer o Silas vai te pegar, o Renê vai te pegar, ou qualquer... Não, ela quis dizer o mundo espiritual, o mundo espiritual. Ah, mas foram injustos comigo. Você está certo? Deus vai te honrar. Não, mas tentaram me prejudicar. Você está andando na conformidade? Deus vai te honrar. Não, mas é seguir ao pé da letra as Escrituras. Porque você vê um nível hoje de pessoas que, por mais que elas tenham lido a palavra, você vê que é um tempo perigoso. Porque são pessoas que leem a palavra e muitas, por não entenderem, distorcem.
e interpreta do seu jeito, ou da maneira que ela quer entender aquilo, ou que aquilo seja benéfico para ela, e ela segue com aquela mentalidade. Com aquela mentalidade. E totalmente um versículo isolado, ou uma passagem isolada, quando a gente olha as Escrituras, você vê, olha só, a Bíblia foi escrita por uma única pessoa? Foi escrita de uma vez só? E como que tem ligação? Quem escreveu o livro o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, foi Moisés. Quem escreveu? Paulo escreveu vários livros, a maior parte do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. E aí quando você lê Moisés em um tempo, Paulo em outro tempo, e quando você lê as cartas de Paulo, por exemplo, você vê ligação lá, você fala assim, como que tem? Que conexão? Aí você fala assim, como? É ou não é? Como? Será que ele estudou primeiro aqueles livros para depois escrever? Não tem nada a ver, não tem nenhuma ligação. Mas ao mesmo tempo, toda a ligação. Toda a ligação. Então quando Deus nos dá uma direção para seguir, Ele sabe o que Ele está falando. Ele sabe. Por mais contraditório que seja, por mais complexo que seja a absorção naquele momento, o entendimento naquele momento, Deus sabe o que Ele está falando. Deus sabe o que Ele está falando. Deus sabe. É aquele momento que você tem essa sensibilidade de você entender coisas, mesmo sem entender. Você está conseguindo entender? Parece ser louco isso. Você está dizendo assim, não, eu não tenho que fazer isso agora. Por quê? Não sei, mas eu sei que eu não tenho que fazer. Você está entendendo algo sem entender. Olha, você tem que fazer isso agora. Por que você tem que fazer? Não sei, mas eu sei que eu tenho que fazer. Você está entendendo algo sem entender. E você está seguindo ali, o Espírito fala. Você está conseguindo entender o que eu quero dizer? O Espírito fala com você. Deus fala com você. A palavra grita. É como se a palavra, quando você abre a Bíblia, parece que só aquele versículo salta para você. Aquilo te leva para tomar decisões. Aquilo te leva para aquela direção. Aquilo te impulsiona. Você não consegue, é como se você não visse mais nada. Aquilo te leva, e isso é tão pleno. E você vê uma fluidez tão gloriosa. E Deus trabalhando de uma forma tão bonita. E você sendo conduzido e guiado pela palavra. Guiado pela palavra. Guiado por Deus, sendo conduzido por Ele. E você vê uma fluidez, você tem paz. Você tem paz. Porque você fala assim, meu Deus, diante de toda essa situação que eu estou vivendo aqui, eu não estou ganhando, eu não estou sendo beneficiado, eu não estou sendo abençoado, e eu não estou tendo, eu não sei o porquê que eu estou fazendo isso. Naquele momento, o que mais você busca entender? Tentar entender, não é? Deus revela a você? Não. O que Deus fala? Obedeça. Obedeça. Por que é tão difícil obedecer? Lembra quando você era pequenininho, que você apanhou por algumas vezes por não ter obedecido? Por que eu precisei apanhar? Por quê? Está que nem a bispa fez até uma piada, falou assim, por que uma piada, tá? Por que a pessoa precisa batizar? Por quê? Não precisa se tornar nova criatura? Por causa do pecado de Adão e Eva, a pessoa já cai pendendo para a esquerda, né? Então batiza logo, porque ele vire de direita de uma vez por todas, né? Vamos fazer a circuncisão, vamos fazer
todo o processo e seguir aqui para que ele viva assim, ó, reto. Porque ele vai sempre pender para um lado. Ele vai sempre pender para um lado. Como explicar uma criança que já nasce dizendo que é meu? Ela é egoísta. Você já viu uma criança agredir uma outra criança, brigar com outra criança? Aí você fala assim, meu Deus, por que essa criança é assim? A criança é pequenininha, no colo, está ali, já está querendo dar tapinha. É ou não é? Se o pai e a mãe não tiver ali a firmeza de orientar, ensinar, ter paciência em mostrar aquilo e corrigir aquilo, cresce. Deixa ver quando crescer. Se levantou a mão quando era pequenininho, quando crescer vai ter controle? Não tem. Aí você fala assim, por quê? A palavra. A palavra. Chega alguns momentos na vida da gente que a gente acha que a gente pode ir para qualquer lugar e fazer o que a gente bem entende. Bem entende. Só que chega um momento que Deus, Ele coloca o dedão no nosso peito e fala assim, ó, aqui não. Aqui não. E chega um outro momento que Deus fala assim, ó, aqui não, em nenhum outro lugar não, você vai ficar aqui agora. Enquanto você não mudar, enquanto você não entender, daqui você não sai. Entenda, compreenda e tenha esse discernimento. Eu preciso muito disso aqui. Eu preciso muito disso aqui. O bispo Pedroso falava ontem tivemos uma reunião com a bispa, e o bispo Pedroso falava assim ontem para ela, falou assim, nós precisamos mais desse ministério, da igreja, e falando da bispa, da senhora, do que a senhora precisa de nós. Nós precisamos mais do ministério do que o ministério precisa de nós. Porque é uma coisa interessante isso. Porque você vê a quantidade de pessoas que estavam aqui no dia da inauguração, a quantidade de pessoas que passam pela igreja é muito grande. E Deus tem algo com cada uma delas. Só que quem toma as decisões e fazem as escolhas são as pessoas, não são? Se elas não quiserem ser usadas, Deus vai forçá-las? Não. Não. Só que é que nem essa passagem aqui, ó, quer ver, ó? Eu não ia ler ela. Aqui João, ó. João capítulo 15, diz assim, ó. João 15, 1 na NVI. Se conseguir colocar aí, por favor. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, que em mim não dá fruto, ele corta, e tudo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em quem? Permaneça em quem? Em Deus. Permaneça em mim, e eu permanecerei em vocês. Muitas vezes, quem que abandona primeiro? Somos nós ou Deus? Somos nós. Você já viu algum histórico bíblico, alguma situação que Deus abandonou alguém? Você já viu ou não? Olha que profundo isso. Permaneçam em mim. Está que nem aquela história que acho que tem até uma música sobre isso,
de uma pessoa que fala que ela estava na areia, a caminhada da vida é como se fosse a areia da praia, está lá as pegadas de Deus e as pegadas dela. Você já ouviu essa musiquinha? E a pessoa está lá, em algum momento da vida, está lá a história da vida, está lá a pegada de Deus e a pegada dela, a pegada de Deus e a pegada dela. Aí chega um período muito longo da vida dela, que ela diz assim: Senhor, o Senhor me abandonou, e eu caminhei sozinho, olha aqui as minhas pegadas. O Senhor fala: não é não, porque aquela hora que você não aguentou, eu te peguei no colo. Eu nunca te abandonei. Você que não aguentou caminhar, você que não aguentou percorrer o trajeto, eu te peguei no colo. Aquelas pegadas não são suas, são minhas. Quando você estava cansado, não estava aguentando mais, eu te peguei no colo e eu falei: eu não vou te abandonar. Eu não vou te abandonar. E é isso que você tem que entender. Quando você lê as Escrituras, quando você lê a Bíblia, tem que ser lei para você. E você tem que seguir aquilo de uma forma intensa, para que você possa viver tudo que Deus tem para você. Não queira buscar outras interpretações, deixa o Espírito Santo falar. Deixa o Espírito Santo falar. Não tem dias que você... Todos os dias eu faço uma oração com os obreiros de manhã e eu mando no grupo. Nos grupos, a gente tem alguns grupos do Telegram, que é a comunicação que nós temos. E às vezes esses dias, acho que semana passada, eu pedi uma palavra e veio a palavra. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar com isso aqui, Senhor? E veio uma palavra, eu falei assim: meu Deus, Senhor, que isso que o Senhor quer falar por intermédio dessa palavra? E aí eu falei assim: Senhor, me dá uma confirmação. Que delícia isso, né? É um tapa na cara. É um tapa na cara. Aí veio a passagem que está lá em Efésios: viva de acordo com aquilo que você já alcançou. Falei: tá bom, Deus, eu entendi, Senhor, obrigado, Senhor, me perdoa pela insistência. Estava que nem Abraão lá, quando foi resgatar, lembra da passagem dos 318, foram resgatar Ló lá? Senhor, mas se tiver 50, Senhor, olha, mas assim, ó, se tiver 40, acho que 40, não sei não, esse povo é meio perverso, hein? Senhor, e se tiver 20, 10, Senhor, a última vez, se tiver um, Senhor, me perdoa, eu entendi. Nós, repete isso comigo, eu tenho que confiar. Você precisa confiar. Confie. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Está tudo ligado à obediência, confiança, entrega. Tudo ligado. Tudo ligado. Você vê que existem várias crenças, várias religiões. E você vê o nível de rigor e de responsabilidade que muitos levam às direções que foram dadas. As direções. Muitos levam um nível de rigor. Rituais. Trabalhos que são feitos. E você fala: precisa de tudo isso? Precisa. Seguindo ao pé da letra. E por que nós não devemos seguir? A bênção, ela é a diferença. A bênção de Deus, ela enriquece. E ela não acrescenta dores. Busque. Trabalhe para viver na bênção. Trabalhe para viver na bênção. Mas eu vou ser prejudicado. A gente fala que vai ser prejudicado porque muitas vezes nós nos acostumamos a fazer aquilo que é errado. Por isso que a pessoa tem essa mentalidade. Eu vou ser prejudicado. Não, isso aqui não vai me acrescentar. Isso aqui vai... Não, não é, porque a mentalidade é do erro. Porque quem anda na lei, quem obedece à lei, nunca tem esse pensamento. Não tem essa mentalidade, não tem essa cabeça. Não tem essa cabeça. É que nem um homem
falava isso ontem. Mas, poxa vida, a minha mulher não está bem e eu não tenho relações com ela há 1 mês, há 2 meses. Então eu vou fazer alguma coisa. Porque, olha, eu não vou aguentar. Espera um pouquinho. Está na bênção? Não. Então não saia. Não, bispo, é porque assim, o senhor tem que me entender. Porque, entenda uma coisa, deixa eu explicar para o senhor, não tem explicação. O que a Bíblia fala sobre isso? Imagine só. Qual que é o nome da senhora? Joanice. A Joanice está com uma blusa amarela com detalhes brancos. O Anderson pode chegar e dizer assim, olha, ela está com uma blusa mostarda com detalhes brancos. O Renê pode dizer, ela está com uma blusa mais puxada para o laranja com os detalhes brancos. Quem está certo? Espera um pouquinho, o que diz a fábrica? Não, a fábrica diz que esse amarelo é o amarelo X. Bispo, o que o senhor quer dizer com isso? Quando você tem uma opinião, você tem outra opinião, qual que é o manual diz? Qual que é o seu manual? O que a Bíblia diz? Não, bispo, mas o senhor está dizendo que eu não posso. O que a Bíblia fala? Que isso é pecado. Que isso é errado. O pecado vai trazer maldição para a sua vida. Não, mas o senhor não está entendendo a minha necessidade. Eu sim, eu estou entendendo. Você não está entendendo a Bíblia. Quando você tem dúvida acerca de alguma coisa, consulta o manual. Um casal, um casamento, uma família. Nós estamos vivendo por situações tal. O que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus diz? Não, é porque o meu pai, a minha mãe... Não, esquece teu pai, tua mãe. O que a Bíblia diz? Não, bispo, porque alguém disse. O que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus fala? O que a palavra de Deus fala? O que a palavra de Deus orienta? Não, bispo, mas o senhor não está entendendo, eu não quero entender o que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está falando? Não, mas o senhor não está entendendo, é a lei, é as escrituras, é a palavra, eu tenho que seguir ela, se eu seguir ela, eu vou estar na bênção, se eu estiver na bênção, aonde eu pisar, o Senhor vai me honrar, é Deuteronômio 28, 1 ao 14, e tantas outras passagens que eu poderia citar. Eu estou na bênção. Se eu estou na bênção, eu vou ter paz, vou ter saúde, vou ter prosperidade, vou ter longevidade, vou viver no propósito, vou viver como Davi, segundo o coração de Deus, vivendo em obediência. A bênção, ela tem que importar. A bênção tem que ter peso. Não, é porque assim, no meu ver, talvez o Anderson pode dizer assim, poxa, mas o meu ver, eu acho que é um amarelo. O outro dizer, eu acho que é um mostarda. Não é amarelo, é mais puxado por mostarda. Não, é um amarelo, é um mostarda. Vamos acabar com a briga? Onde que é a fábrica? O que é? O que está dizendo aí? Não, isso aqui não é um amarelo, isso aqui é um mostarda puxado para esse tom que é mais reconhecido por esse nome, ouro. Não é nem mostarda, nem amarelo, é ouro, com branco. Pronto, esse diz o manual. Então, certo? É ouro, siga, é ouro com branco. Não, mas acabou a discussão, é ouro com branco. Bispo, mas o que o senhor quer dizer? Não, mas é porque... O que a Bíblia fala para você, marido, para você, esposa, para você, empresário, para você, empreendedor? O que as Escrituras estão dizendo? É isso aqui? Siga a lei. Siga as Escrituras. E viva a bênção. A bênção vai te levar. A bênção vai trazer a você a prosperidade, a riqueza, a glória de Deus. E a riqueza, a glória de Deus, ela não é a mesma que talvez você julga que seja.
ela não é a mesma. E você só consegue entender quando você estiver nela. Quando você estiver nela. É como muitas pessoas que acham que a vida é só dinheiro. E quando tem dinheiro, descobre que o dinheiro não é tudo. Só que uma boa parte dessas pessoas passam bons anos lutando pelo quê? Pelo dinheiro. Não luta pela paz, pela saúde, ou trabalhando com um propósito para viver com um propósito. A cabeça totalmente passa por cima de pessoas, engana, lesa, prejudica. E tantas coisas. Eu falei esses dias ainda, nós tivemos no país, de acordo com a revista Forbes, em 2016, 2015, se eu não me engano, nós tínhamos um homem mais rico do mundo, um brasileiro, que foi o Eike Batista, lembra disso? De toda aquela repercussão, está lá o homem mais rico do mundo, o homem mais rico do mundo, o homem mais rico do mundo. Teve paz, período de tormento, de cobrança, de pressão, de acusação. De acordo com as reportagens, você vê que ele viveu dias de terror, de não conseguir dormir. Mas o dinheiro não faz tudo? Num país tão... O nosso país não é corrupto, o nosso país é uma bênção, o nosso país é um país que os políticos respeitam a palavra, respeitam a lei. Mas vocês entenderam que isso é uma profecia, né? Você acha que com tanto dinheiro ele não teria conseguido se safar? Escapar? Por que não conseguiu? Porque quem colocou o dedo no peito dele não foi a política, foi o próprio Deus. Você acha que você vai aonde? Você vai aonde? Aquele que chegou num lugar tão alto, hoje nem no ranking da Forbes está mais. Aí você vai dizer assim, o que esse cara fez? Tudo. Tudo, menos buscar a Deus. Tudo. Ele pode chegar lá de novo? Pode. Claro que pode. Mas Deus parou ele. E Deus tem parado muitas pessoas. E você tem que analisar o porquê Deus tem te parado. Você está conseguindo entender? Por que Deus tem parado muitos? Bispo, tem coisas que eu não entendo na minha vida. Não... Por que Deus tem parado? Você está seguindo a palavra? É que assim, deixa eu explicar. Não tem explicação. Você está seguindo ou não está? Não estou. Então seja direto. Não, bispo, é porque assim, eu perdoei a pessoa, só que assim, entenda, não tem explicação. Você perdoou ou não perdoou? É rápido. Deus demora, gente. Você lembra de Zaqueu? Lembra da passagem? Demorou a mudança? Zaqueu não foi imediato quando Jesus entrou na sua casa e ele já não teve a atitude de devolver tudo aquilo que ele havia pegado, ainda 4 vezes mais? Bartimeu, quando ouviu que Jesus ia passar, não teve atitude, não foi imediata? Foi ou não foi? Foi imediato. Não demora. Quem demora? Sou eu. Por que eu demoro? Porque às vezes eu preciso lembrar do tempo de infância. Papai, cadê aquela chinela? Não é? Cadê a espada de São Jorge? Não é? Quem já apanhou de espada de São Jorge? Já apanhou? Aquilo não é de Deus. Não tem Deus naquilo em lugar nenhum. Não tem. Aquilo não dói, aquilo arde. E aí você fala assim, arde como? Não sei, só de vir você já sente. Você nem levou aquilo, mas você precisava daquilo. Você foi mal criado, você fez isso, você fez aquilo, e você está apanhando. Minha mãe parecia juiz quando ia bater na gente. Que ela falava assim, vem cá. Vem aqui. Aí a gente fazia assim,
Eu já era do BOPE e nem sabia, viu? Eu já era do BOPE desde criança, que eu tinha que chegar diante da minha mãe com reverência e fazer assim, ó, senhora. Ela falava assim, 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 ia por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Vai lá buscar a cinta que você vai apanhar. É mesmo? Não, mãe. Não, maninha, não, me perdoa. Eu te perdoo, eu te amo. Com uma tranquilidade, com uma frieza, com uma tranquilidade. Eu te amo. E é por isso que eu estou fazendo isso com você. Vai buscar a cinta e eu não posso demorar. Vai logo que você vai apanhar e eu tenho muita coisa para fazer. Mãe, 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 mãe. Filho, a mamãe tem muita coisa para fazer. Então era rápido algumas coisas. Opa, eu não vou fazer, porque a mãe, você sabe, a mãe, né? Então já colocava o pé para trás. Tinha coisa que não era nem... o que a mãe falou? A mãe falou que não é para mexer, então não mexe. Então entre nós mesmos ali, quando havia uma situação, falava assim, não mexe, porque a mãe falou que não é para mexer. E se você mexer, você vai apanhar e vai sobrar para mim. Eu não vou deixar você mexer. Não mexe. Não mexe. E muitas vezes nós quebrávamos o pau entre nós, os irmãos, rolava no chão e não deixava mexer naquilo que a mãe havia falado para não mexer. Chegava, estava todo mundo roxo, falou assim, é melhor apanhar, é melhor nós brigarmos do que apanhar da mãe. É melhor. É uma lei. É entender isso. E você começa quebrando princípios e regras pequenas. Leis ignorando coisas pequenas. Alguém aqui já passou em sinal vermelho? Claro que não. Só ali a igreja da esquina, né? Não. E ainda tem a cara de pau de fazer assim, né? Radar, não tem. Cheque. Pessoas, cheque. Carro, cheque. Polícia, cheque. Tem CT, cheque. Então vamos. Passa. Oh, glória! E o Senhor dizendo, opa, eu estou aqui, esqueceu de mim. Esqueceu de mim, eu estou aqui. A polícia não está, o radar não está, a placa não está, não tem ninguém vendo. Eu estou aqui, a lei, eu estou aqui. Bispo, o que isso tem a dizer? Tudo. Quem ignora algumas coisas, vai ignorar outras ou não? Não, é só isso, não é assim? É só isso. É só isso. É que nem alguém que diz assim para mim, não, eu atrasei hoje, não, mas só foi hoje. Eu falei, meu Deus, não fala assim para mim que eu já estou com o pé atrás. Eu já estava com um, agora eu estou com os dois atrás. Agora você vai precisar provar para mim, de verdade, que você não tem esse comportamento. E uma hora ou outra aquela pessoa acaba revelando verdadeiramente quem ela é. Verdadeiramente. Leve a sério as Escrituras. Leve a sério as Escrituras. Lembra de Oséias? Deus mandou ele casar com uma mulher impura, não mandou? Uma prostituta, não mandou? Por quê? Deus, por que, Senhor? Case com ela. Senhor, não faça isso comigo. Lei. A palavra. A palavra. Você vê que isso é tão valoroso que hoje o exército, as forças armadas, quando um comandante, um general, ele vai sendo elevado nas suas posições, tudo, aquelas bandeiras, aquelas condecorações, aqueles prêmios de honra ao mérito, mediante a todo o treinamento, é muito mais psicológico, o nível de obediência do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque aquele cara, ele vai se colocar numa condição que talvez ele não vai ter contato com o seu comandante, com o seu general, com nenhuma situação, e ele vai ter que tomar decisões sozinho. E ele vai ter que tomar decisões com base ao quê? A lei.
a Constituição. Você está conseguindo entender? A Constituição, o que diz a Constituição? É isso aqui, então é isso aqui que eu vou seguir. É isso que eu vou seguir. A lei, a palavra. Você tem que ter pavor. O que está dizendo a Bíblia? Isso aqui, vou seguir isso aqui. Senhor, só uma coisa. Estou entendendo é nada. Não tem coisa que você faz assim? Senhor, não estou entendendo nada. Estou entendendo nada. O Senhor está mandando eu fazer, eu vou fazer. Não sei porque o Senhor está mandando eu fazer isso. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Esse dia eu estava aqui no pé do altar, o Senhor falou assim, eu estava no meio do culto, e o Senhor falou assim para mim, faz uma oferta desse valor. E eu aqui falei, nossa, mas não entendi. Faz uma oferta nesse valor. E sabe que aquilo fica martelando na sua cabeça? Você está conseguindo entender? Aquilo fica te incomodando. Não é algo comum. Fica te incomodando. Aquilo te... E o Senhor, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. E eu falei, meu Deus do céu, Senhor, que é isso? Não estou entendendo nada. E eu falei assim, Senhor, eu vou seguir o que o Senhor está falando. Abri o aplicativo depois do culto, logo após o culto. Fiz aquela oferta. E aquela oferta não era simplesmente algo para me trazer um benefício financeiro, algo dessa natureza. Deu assim, 1 hora mais ou menos depois, a minha mãe mandou mensagem falando, filho, você não sabe o livramento que a mamãe teve. Na hora eu falei assim, Deus, obrigado. Sabe? Na hora, e não era o valor, não era o dinheiro. Você está conseguindo entender onde eu quero chegar? Deus fala com você. Deus dirige você, Deus te conduz. Eu não estou dizendo que eu paguei por algo, por uma bênção, não é isso. No meu caso em específico foi isso, mas Deus poderia dizer, olha, vai lá, perdoa o Anderson. O Anderson parou na sua vaga de carro, e você teve que deixar o carro na rua, e você teve que entrar, molhou o pé, sujou, e isso, aquilo, e o Anderson nem te deu satisfação, e aí você guardou no coração, ficou chateado. E não aconteceu nada disso, viu? Só por desencargo de consciência. Não vem alguém falando, nossa, tá feio lá, hein? Não, nada disso. Mas um exemplo, perdoa o Anderson. Perdoa ele. Abençoa ele. Libera isso. E Deus favorecer você. Você está com dúvida? Busca a Bíblia. O que a lei fala? O que as Escrituras falam? Qual a direção que o Senhor dá a você? O que o Senhor tem falado com você? Está aqui, ó. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Hoje eu acordei muito cedo e eu tenho o hábito de vir para cá todos os dias, às 5 horas da manhã, e eu oro aqui no altar. E hoje eu acordei, era 4h30, 4h30. E eu não vim para cá hoje. E algumas coisas assim, literalmente aconteceram, de forma que eu falei assim, Senhor, por que isso está acontecendo? Eu fiz essa pergunta. E eu nunca tive problema com, você está cansado, ou isso, aquilo. Não, eu pego, eu venho, eu faço e acabou. Cansado do jeito que eu estou, eu venho e vou para cima, e eu não tenho essa conversa. E eu, sentei na cama, eu orei, eu falei, Senhor, eu não estou entendendo, Deus, eu não estou entendendo, Senhor. Eu levantei, fui no banheiro, lavei o rosto,
voltei, sentei, Senhor, eu preciso ir, Senhor, e eu não conseguia sair de casa. Eu não conseguia sair de casa. Eu orei de novo, aí depois eu deitei mais um pouco, e aí eu não consegui ficar deitado, eu levantei, sentei, Senhor, o que o Senhor quer, Senhor? E eu ainda fiz assim, eu fiz desse jeito assim, ó. Eu falei assim, Senhor, fala comigo, meu Pai, eu não estou entendendo. Eu não sei o que o Senhor quer. E algumas coisas aconteceram posterior a isso. Eu comecei a entender o porquê que Deus queria que eu ficasse ali. Eu comecei a entender. E aí no caminho, vindo para cá, eu ainda falei assim, eu ainda falei isso para a bispa ontem. Eu ainda falei assim para ela ontem, eu falei assim, eu quero ter essa sensibilidade de entender o que Deus quer sem eu questionar. Porque muitas vezes a gente tem esse teor de querer questionar, em não entender e insistir em querer saber. Você está conseguindo entender? Eu quero saber, Senhor, eu quero... Não, Senhor, eu não quero saber. E ter essa sensibilidade que o que você está fazendo é o que você tem que fazer, mesmo sem entender que é aquilo que você tem que fazer. E quando eu cheguei, eu ainda estava vindo para cá, eu ainda falei assim, Senhor, obrigado. Obrigado, meu Deus. Eu quero entender, eu quero ter essa sensibilidade. E eu não sei o que o Senhor tinha, eu não sei se eu seria assaltado, se alguma... Você está conseguindo? Eu não sei o que iria acontecer, algumas coisas aconteceram, outras coisas aconteceram, muitas coisas aconteceram num período de 1 hora, que se eu passasse aqui para você, eu iria falar aqui por muito tempo, você não iria acreditar. Era como se Deus estivesse acendendo luzes, 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 e ele acendeu um farol muito grande, e ele colocou uma luz muito grande, e era como se ele dissesse, você quer que eu coloque o sol para você entender agora? A palavra de Deus ela é muito clara. Somos nós que dificultamos às vezes. E todas as vezes que nós dificultarmos, nós vamos trazer peso para nós. Peso. Não queira isso. A palavra ela é simples. Ela é direta. Deus quer nos abençoar. Coloque as mãos no seu coração. Feche os seus olhos. E peça para o Espírito Santo te ajudar. E diga, Senhor, eu quero ter a clareza. Senhor, eu quero ter a clareza da palavra. Senhor, quando eu ler, eu quero discernir, Senhor. E que em mim não haja nenhum tipo de questionamento. Eu quero ter a revelação clara. E eu não quero viver como um menino que precisa ficar sendo corrigido o tempo todo por suas imaturidades. Precisa levar a vara, ser corrigido com a vara. Não, Senhor. Eu quero ser cheio do Teu Espírito, da Tua presença. E poder viver plenamente a Tua glória. Plenamente a Tua glória. Venha sobre a minha vida. Me ajuda.
Me ajuda eu chegar aonde eu preciso chegar no Senhor. Me ajuda eu chegar. Eu não quero perder tempo, Senhor. Não. Eu não vou perder tempo. Eu vou obedecer o Senhor. E ponto. Diga isso. Eu vou obedecer e ponto. Independente, eu vou obedecer e ponto. E eu vou seguir e ponto. Não tem conversa. Não tem diálogo, não tem nada. Eu vou seguir, eu vou fazer. Eu vou acatar a direção do Senhor, porque está aí o que eu preciso. Pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois estás comigo. E quanto mais eu me aproximo de ti, Senhor, se aproximará de mim. Estarei seguro em ti. E quanto mais eu me aproximo de ti, Senhor, se aproximará de mim. Estarei seguro em ti. Como Bartimeu eu vou me aproximar, ainda que tentem me fazer parar. Não vou ceder para a multidão, não vou ceder para o mundo, não. Como Bartimeu eu vou me aproximar, ainda que tentem me fazer parar. Não vou ceder para a multidão. E quanto mais eu me aproximo de ti, Senhor, se aproximará de mim. Estarei seguro em ti. E quanto mais eu me aproximo de ti, Senhor, se aproximará de mim. Estarei seguro em ti. Ó Deus Santo e poderoso, eu oro, meu Deus, em favor de cada uma dessas pessoas. E eu declaro, Senhor, essa unção, esse poder sobre cada uma delas. E que o Senhor possa continuar falando aos corações, se revelando a elas, ajudando nesse entendimento, e que haja clareza, revelações, e que essas pessoas aprendam e desenvolvam, meu Deus, esse relacionamento com o Senhor. Eu oro e peço a cobertura do teu sangue sobre cada uma delas. Eu declaro elas cheias de poder, de autoridade, e que a tua palavra possa trazer isso a elas, essa autoridade, em nome de Jesus. Eu declaro, meu Deus, a materialização dos sonhos, dos projetos, de tudo aquilo, meu Deus, que elas têm buscado no Senhor. Eu declaro que todos esses sonhos, que todos esses projetos, que todas essas áreas, em específica,
sejam materializadas, concretizadas em nome de Jesus. Eu declaro unção, poder, vitórias e definições e respostas sobre a vida de todas elas em nome de Jesus. Meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por estar aqui. Obrigado por aquilo que o Senhor fez aqui hoje. E eu saio daqui, Senhor, muito abençoado. Muito abençoado. Obrigado, Deus. Abençoe, Senhor, meu Deus, esse dia, esse projeto Casa Firme, e que possamos, meu Deus, ter um dia pleno, abençoado, realizado, cheio de unção, poder, autoridade, em nome de Jesus. Eu consagro ao Senhor a vida de todas essas pessoas e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.